Amém? Rafa, tá tudo bem, tá? Cadê o Rafa? Calma, tá tudo bem. Só ficar nervoso. Antes de começar, eu preciso fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão felizes? Brincadeira. A pessoa não funciona, sabe? Brincadeira, viu? É que quanto mais nervoso eu tô, mais piada eu quero fazer. Brincadeira, vamos. Para mim é uma alegria, mais uma vez, poder estar aqui, dividir a palavra com a igreja, poder compartilhar aquilo que Deus tem ministrado no meu coração. E que eu queria compartilhar um pensamento aqui com a igreja, compartilhar algo que Deus falou ao meu coração essa semana. E isso que Deus falou ao meu coração subiu tanto ao meu coração, assim, de uma forma tão gostosa, tão alegre, que eu estava, assim, com uma alegria muito forte, com uma alegria muito gostosa enquanto estava preparando essa mensagem. Uma alegria veio ao meu coração de uma forma, assim, diferente de todas as outras vezes. Eu até compartilhei ontem, a gente veio aqui no encontro de casais, depois na volta, indo para casa, a Patrícia sempre me pergunta, né, e aí, como é que está a mensagem, e aí, como é que, você já está preparado, aquela coisa de sempre. E eu falei para ela ontem, olha, dessa vez está diferente, porque eu estou com uma alegria muito legal no meu coração, uma alegria muito, muito presente no meu coração, assim. Eu não estou, assim, autossuficiente, eu falei para ela, mas subiu uma alegria no meu coração, uma alegria de poder compartilhar isso que Deus falou comigo essa semana. E foi legal porque eu estava com outro pensamento, eu estava com uma outra ideia, eu estava buscando por um outro caminho, assim, um outro tema, até que essa semana Deus me deu esse tema e eu falei assim, nossa, que legal. E depois do almoço, não sei qual dos dias da semana, depois do almoço, eu fui tirar aquele cochilinho de 15 minutos, assim, sabe? Antes de voltar ao trabalho, e quando eu encostei, assim, sabe quando você dá aquela apagadinha, e volta? Deus derramou algo no meu coração, e eu falei assim, Patrícia, Deus dá aos seus enquanto dorme mesmo, né? Eu dei aquela cochiladinha, assim, falei assim, e ela perguntou assim, e aí, como é que tá? Eu falei, olha, quase que a mensagem inteira veio agora. E o tema que o Senhor ministrou no meu coração essa semana é a presença, o poder e o propósito. Presença, poder e propósito. Esse é o tema dessa mensagem. E essas três palavras, esses três pontos, essas três palavras-chave estão lá no texto de Mateus 28, do 18 ao 20. Se você quiser abrir comigo, por gentileza, não vai estar projetado aqui. Mas se você quiser abrir lá, Mateus 28, do 18 ao 20. Texto muito conhecido, texto bem conhecido nosso. Mas eu creio que Deus quer falar algo diferente aos nossos corações hoje, amém? Me permita orar, se puder fechar os seus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai. Muito obrigado pela Tua graça, Teu amor, Tua paz sobre as nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem derramado sobre nós, Pai, da Sua palavra, Senhor. O Senhor tem derramado sobre nós do Seu amor, tem derramado sobre nós do entendimento da Sua palavra, Senhor. E eu quero, Pai, neste momento, Senhor, onde eu tenho a oportunidade de compartilhar a palavra, Senhor, que o Senhor possa falar através de mim, Senhor. Que não sejam as minhas ideias, Pai, os meus pensamentos, mas que sejam sementes vindas do céu, Pai. Assim como o Senhor me deu aquela visão naquela tarde de muitas sementes caindo sobre os nossos corações e essas sementes frutificando, Senhor, que assim se estabeleça hoje, Pai, que as sementes do céu, Pai, venham aos nossos corações, Pai, e venham a frutificar nos nossos corações, Pai. Que o Senhor possa regar essas sementes, Pai, que o Senhor possa cuidar dessas sementes, Pai, para que elas possam dar frutos, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Mateus 28, 18 e 20, assim. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto,
fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Na NVI, o finalzinho tem um pouquinho diferente, que eu achei mais interessante. No finalzinho desse texto, ali a NVI traduziu assim: e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Eu estarei sempre com vocês. Então aqui a gente vê essas três chaves, essas três palavras-chave, esses três pontos aqui. Que o primeiro é a presença. Ele diz assim: eu estarei sempre com vocês. Eu estarei sempre com vocês. Essa é uma verdade eterna. Jesus está conosco sempre. Jesus está conosco em todo o tempo. Essa é uma verdade eterna que nós precisamos ter no nosso coração. Jesus sempre está conosco. Ah, mas aquele dia que eu estou passando por tribulação, aquele dia que eu estou triste, aquele dia que nada está dando certo, aquele dia que o meu dia está sendo horrível. Jesus está com você. Jesus está ministrando seu coração, mesmo nos tempos difíceis. Jesus está passando com você os tempos difíceis. Então Jesus está sempre conosco. Jesus habita no meio de nós e habita em nós. O poder, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Deus concedeu a Jesus todo o poder e autoridade no céu e na terra. Não existe nada maior, não existe mais nada com maior poder, não existe nada que possa combater o poder e a autoridade que foi entregue nas mãos de Jesus. Jesus tem todo esse poder e toda essa autoridade. Isso traz uma segurança para mim e para a sua vida. Por quê? Porque eu sei que quem está governando é Jesus. Quem está governando a sua vida? Quem está governando a sua vida? Jesus. E se não está, hoje você vai ter uma oportunidade de dizer: eu quero que o Senhor governe a minha vida. Amém? Jesus está governando as nossas vidas. Jesus está no controle. O controle das nossas vidas, de tudo que acontece no mundo, de tudo que acontece ao nosso redor, está nas mãos de Jesus. Isso me traz uma segurança. Isso me traz um alívio. Não sei se para você, mas para mim me traz um grande alívio. Saber que o controle da minha vida e o controle das coisas estão na mão de Jesus. E o propósito: ide, portanto, e fazei discípulos. Se Ele habita em mim, se Ele habita em nós, e nos concede experimentar desse poder e dessa glória, porque se Ele habita em mim e o poder está sobre Ele, a glória dEle está sobre mim. Então, se Ele habita em mim e concede esse poder e toda a sua glória e majestade se manifestam na minha vida e através da minha vida, é para um propósito. É para que exista um propósito. Mas antes de falar sobre poder e propósito, a gente precisa afirmar no nosso coração na presença, que é a verdade que sustenta tudo. Antes da gente entrar no poder e propósito, a gente tem que entender e firmar no nosso coração essa presença dEle nas nossas vidas. Então vamos lá para o nosso primeiro ponto, que é a presença. Mateus 28, 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Como eu disse, esse é um texto bem conhecido. Talvez você já tenha lido, talvez você já tenha feito sua devocional sobre ele. Talvez você já tenha ouvido alguma mensagem sobre esse texto. Mas a gente chama esse texto de a grande comissão de Jesus, ou o grande chamado de Jesus para nós. Só que no versículo 20 vem a promessa. Vem essa promessa de que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é um fato. Não é uma possibilidade. Jesus não disse assim: talvez, quem sabe, quando você estiver vivendo a sua vida lá, quando você estiver caminhando lá pela terra, nesses anos que nos compreendem viver nessa terra, talvez
quem sabe, se você for bem legal, se você for bem bonzinho, eu vou pensar em estar com você. Jesus não falou isso. Jesus não faz isso. Jesus, ele disse assim: eu estarei convosco sempre. Sempre. Esse é um fato concreto. Ele estará conosco, e a presença dele, através do Espírito Santo, se manifestam sempre. Sempre. Isso tem que estar firmado no nosso coração. Isso tem que ser uma verdade no meu coração, daquelas verdades que não mudam, daquelas verdades eternas que a gente internaliza no nosso coração e não abre mão disso. E não abre mão. Jesus está comigo. Você pode falar assim? Jesus está comigo. Jesus está nas nossas vidas. Jesus habita em nós e habita no meio de nós. Jesus está aqui. Eu creio nisso. Não é aqui um jargão ou uma frase de efeito para gerar qualquer coisa no seu coração. Não, é uma verdade. Jesus está aqui. Jesus está ouvindo. Jesus está ministrando. Jesus está tocando as nossas vidas. Jesus está tocando a minha vida. Jesus está tocando a sua vida. Jesus está aqui. E Ele estará sempre. Mateus 1:23, a palavra diz que a virgem, referindo-se a Maria, conceberá um filho, e esse será chamado Deus Emanuel, que significa Deus conosco. Mesmo antes do nascimento de Jesus, a palavra profética já vinha sobre a vida dele e dizia que ele era Deus conosco. Que ele viria, e a presença de Deus, o agir de Deus, já estaria conosco. João 14 diz: o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, ou seja, Cristo encarnado entre os homens. Jesus esteve sobre essa terra, Jesus passou por essa terra. Jesus, os discípulos puderam ver e tocá-los. Jesus se fez carne e habitou entre os discípulos e aqueles que estavam ali. Os discípulos tiveram a grande oportunidade, a grande chance de poder ver Jesus, tocar em Jesus, falar com Jesus. Eles puderam ver a presença dele em carne, puderam tocar em Jesus. Mas ali, logo no final do ministério de Jesus, em João 14:23, ele declara uma palavra que ecoa até hoje, toca as nossas vidas. Ele declara uma palavra que veio através do tempo e veio tocando as nossas vidas. Porque mesmo eu não podendo vê-lo, mesmo eu não podendo tocá-lo, eu sei que ele está comigo. Mesmo eu não podendo tocar Jesus fisicamente, eu sei que ele está aqui e está falando conosco, a sua presença está conosco. João 14:23 diz assim: se alguém me ama, guardar a minha palavra, o meu Pai o amará, e viremos para ele, e nele faremos morada. Nós amamos a Deus, nos amamos? Não amamos? Mais convicção, nós amamos a Deus, não amamos? Amém. Então, Jesus vem e faz morada no nosso coração. Se eu amo a Jesus, se eu amo a Deus, entrego a minha vida a Jesus, reconheço a obra de Jesus na cruz, reconheço que Ele veio, encarnou, morreu e ressuscitou por mim. Eu creio na obra de Jesus na cruz por mim. Eu recebo a obra de Jesus na cruz por mim. Ele vem e faz morada no meu coração. Amém? Ele vem e faz morada no meu coração. Hoje Jesus habita no meu e no seu coração. E Ele está conosco. A presença de Deus, ela habita em nós. Ela habita em nós e se manifesta através do Espírito Santo. Isso não é um lugar, a presença de Deus não é um lugar onde eu vou. Eu vou lá para a presença de Deus. Eu vou entrar na presença de Deus. Eu vou. Não é um lugar ou algo que a gente possa alcançar ou pegar, mas não, a presença de Deus está em mim. A presença de Deus está na minha vida.
Eu não vou até a presença de Deus. O interessante é que nós não vamos até a presença de Deus. Nós não temos esse poder de ir até Deus. Deus veio até mim. Deus vem até mim e entra na minha vida. Por mais que eu fizesse qualquer coisa, por melhor que eu fosse, por mais inteligente, bonitão, né? Esperto, ou por mais que eu entendesse a palavra de Deus, se eu decorasse a Bíblia inteira, eu não ia conseguir chegar a Deus. Mas pela sua graça, pelo seu amor, Ele vem até mim. E a presença dEle está em mim. E a presença dEle é constante em minha vida. Então, como eu disse, é uma verdade que eu preciso entender e basear a minha vida nisso. Sabendo que Jesus habita no meu coração, sabendo que a presença dEle é constante na minha vida, sabendo que a presença dEle é na minha vida, eu baseio a minha vida nessa verdade. Eu entendo, eu olho para a minha vida, eu olho para os meus caminhos, eu olho para aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou pensando, da forma que eu estou agindo, da forma como eu estou conduzindo a minha vida, e eu baseio a minha vida nessa verdade. Jesus está comigo. Jesus está na minha vida. A presença de Jesus é real nas nossas vidas. Independente de qualquer circunstância. Independente de qualquer fator externo. Independente de qualquer coisa. Independente do que falem, do que pensem. Às vezes até independente do que eu penso. A presença de Jesus está na minha vida. A presença de Jesus é na minha vida. A presença de Jesus é real na minha vida. A presença de Jesus é real nas nossas vidas. Por isso que a gente precisa basear a nossa vida, os nossos planos, basear aquilo que a gente planeja para as nossas vidas com essa verdade. Jesus é presente na minha vida. E entendendo que a presença dele é real e que ele habita em nós, e em nós manifesta o seu poder. Porque se a presença dele está na minha vida, se Jesus está comigo, se Jesus habita em mim, a glória e o poder dele se manifestam na minha vida e através da minha vida. O poder dele se manifesta. E esse é o segundo ponto, o poder. Mateus 28, 18, diz assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus se aproxima dos discípulos e diz assim, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade foi entregue nas mãos de Jesus. Não existe nada no céu ou na terra que possam ser maiores que Jesus. Tudo está debaixo do seu governo, e nós estamos envolvidos com a sua glória e poder, nos capacitando a viver todos os dias. A glória e o poder de Jesus estão se manifestando na sua vida. Eu, se fosse você, tinha dado um glória a Deus agora. Sinceramente. A glória e o poder do Senhor estão se manifestando na sua vida. Você imagina o que é isso? A gente às vezes não consegue imaginar, né? Às vezes a gente olha assim, puxa, que legal, a glória e o poder do Senhor estão se manifestando sobre a minha vida. Mas talvez a gente não entenda a real dimensão do que isso significa. Da glória e do poder do Senhor se manifestando nas nossas vidas. Tudo está debaixo do governo do Senhor. E nós estamos envoltos com esse poder e essa glória. Paulo diz assim em Colossenses 1, 27 e 29. Se você quiser abrir lá comigo, Colossenses, ou se você quiser só anotar aí do ladinho. Colossenses 1, 27 e 29. Diz assim: aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isso é, Cristo em vós, a esperança da glória. O qual nós anunciamos, advertindo a todo homem
e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isto é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que opera eficazmente em mim. Novamente eu fui buscar na NVI, ali uma tradução diferente, e ela diz assim no final: lutando conforme a força dele, que opera poderosamente em mim. Lutando conforme a força dele. Em Lucas 4,18, quando Jesus entra na sinagoga e pega o livro para ler, aquele momento onde ele entra na sinagoga, vai cumprir ali com aquele tempo, e é entregue para ele o livro de Isaías, e ele lê aquele trecho que está em Isaías e também está em Lucas 4,18, que diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O poder de Deus se manifesta em nossas vidas, nos capacitando todos os dias. A palavra diz que o poder dele, a força dele opera eficazmente na minha vida. O poder de Deus opera na sua vida. Toda capacitação, tudo que a gente precisa para viver sobre essa terra, toda inteligência, toda capacitação, todo poder, já está dentro da sua vida. Por quê? Porque nós somos legais? Não. Porque Jesus está dentro de mim. Toda a capacitação, vou repetir, toda a capacitação, todo o poder, toda a glória está dentro das nossas vidas. Está dentro de nós. Isso não vem de nós, é de Deus. Isso não vem de nós para que nós nos gloriemos. Eu sou poderoso. Eu sou um grande. Eu sou forte. Na verdade, eu não sou nada. Eu sou apenas alguém que aceitou a obra de Jesus na cruz. Ele habita dentro de mim. E por misericórdia dele, por graça dele, ele age na minha vida e através da minha vida. Porque de mim não sai nada. Você pode me espremer, pode me apertar, você pode me torturar, de mim não vai sair nada. Mas de Deus, que habita em mim, age em mim e através da minha vida, saem bênçãos do Senhor. O poder de Deus se manifesta em nossa vida para que a glória dele seja manifesta na terra, para que a gente possa trazer as verdades do Senhor. Esse poder age em nossas vidas para que a gente possa manifestar as verdades do Senhor. Né? Quantos de nós, eu mesmo, mas quantos de nós estávamos oprimidos? Quantos de nós vivíamos oprimidos por essa terra? Quantos de nós vivíamos doentes, cansados, cativos, presos em nossos cativeiros físicos, emocionais, sejam lá quais sejam. E pelo poder de Deus, pela presença de Jesus e pelo manifestar do Espírito Santo, nós somos libertos. E hoje nós somos livres de todo engano. O poder de Deus se manifestou na nossa vida, se manifestou na minha vida, e um dia me libertou do engano. Me libertou do medo, me libertou das amarras emocionais que eu tinha, me libertou das amarras espirituais que eu tinha, me libertou de uma vida desgraçada que eu tinha, sem graça. Hoje eu tenho uma vida com graça de Deus. Então o poder de Deus vem para nos libertar. E nós estamos aqui na terra andando cheios de poder de Deus para manifestar essa libertação àqueles que estão ao nosso redor. Para manifestar essa glória de Deus, para que, assim como eu fui liberto, outras pessoas possam ser libertas. Outros possam conhecer essa verdade e possam ser libertos e livres de todo engano. A presença dele em nós, junto com o seu poder manifesto, nos levam a um porquê, a um
para quê? Ou a um propósito. Então a presença dele que se manifesta na minha vida, a presença dele que é na minha vida, a presença dele que é imutável na minha vida, que traz o seu poder, se manifesta com poder na minha vida, ele me leva a um propósito. A um propósito. E por isso que essa sequência, presença, poder e propósito. A presença dele em nós, o poder dele agindo em nós e através de nós, para um propósito. E assim nós entramos aqui no terceiro ponto, que é o propósito. Muitas vezes nós não temos dificuldade em entender a sua presença em nosso meio e em nós. Nós conseguimos aceitar muito bem isso. Eu consigo entender que a presença dele está no nosso meio. Pode olhar para mim assim, pastor, mas eu sei que Jesus está comigo. Eu sei que Jesus está agindo aqui, está presente na minha vida. Também a gente não tem problema com o seu poder se manifestando. A gente até gosta quando a gente vê cura, libertação, quando a gente vê salvação, quando as pessoas podem erguer a mão e dizer assim, eu aceito Jesus. A gente não tem muitos problemas nem com a presença, nem com o poder de Deus. A gente entende, a gente aceita, a gente até como eu disse, a gente se deleita aqui com o poder de Deus se manifestando. E o poder de Deus se manifesta muito no nosso meio aqui. Mas hoje a gente precisa entender que tudo isso é para um propósito. Tudo isso tem um propósito. Voltando ali para Mateus 28, versículo 19 ao 20, ele nos dá esse propósito. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Esse é o grande propósito, de nós anunciarmos as boas novas e levarmos as pessoas a serem discípulos de Jesus. O poder e a presença de Deus não se manifestam aqui na nossa vida à toa. O poder e a presença e o poder de Deus não se manifestam aqui para que a gente possa criar um grande ministério aqui. Ou para que a gente possa encher esse salão de pessoas. Não só para isso, né? Mas o poder, a presença e o poder do Senhor se manifestam na nossa vida, foram colocados na nossa vida para que a gente possa fazer discípulos. Isso que a gente recebeu, isso que a gente ganhou de Jesus, isso que foi manifesto nas nossas vidas. Nós precisamos reproduzir. O poder, a presença e o poder de Deus se manifestam para que a gente possa fazer mais discípulos e seguidores de Jesus. O poder de Deus está na minha vida, a presença de Deus, de Jesus está na minha vida, para que eu possa fazer discípulos, aonde eu estiver. Não só aqui na igreja, mas aonde eu estiver. Se eu estou lá no meu trabalho, a presença dele se manifesta lá no meu trabalho. O poder dele se manifesta lá no meu trabalho. E lá eu vou fazer discípulos. Se eu estou minha escola, faculdade, lá no meu condomínio, a presença dele, o poder dele se manifestam para que eu possa fazer discípulos. Para que eu possa, assim como eu fui liberto, assim como eu fui resgatado, assim como eu fui ensinado nos caminhos do Senhor, eu possa reproduzir isso. Reproduzir isso. Por isso que a presença de Deus e o propósito de Deus se manifestam na nossa vida. Para que a gente possa fazer discípulos. Para que a gente possa compartilhar essa verdade. Quantas pessoas você conhece que andam por essa vida sem esperança? Da mesma forma que um dia você andou sem esperança. Da mesma forma que um dia você andou triste, você andou doente, assim como eu andei triste, andei doente.
Quantas pessoas você conhece e que você imagina, nossa, essa pessoa poderia entender a presença de Jesus na vida dela, poderia receber o poder de Deus para ser liberta. Todas essas pessoas que você está imaginando agora, todas as pessoas que você convive, aqueles seus colegas de trabalho, colegas de faculdade, colegas de escola, e você olha aquele seu vizinho, talvez até aquele vizinho que é meio chato, mas que você olha assim, ele precisa de Jesus, assim como eu precisava. Porque talvez eu fosse o vizinho chato antes de conhecer Jesus. Então o poder e a presença dele estão se manifestando na nossa vida. E eu creio que existe muita abundância de presença e poder de Deus aqui no nosso meio. E ela está se manifestando para que a gente possa fazer discípulos. Para que a gente possa compartilhar dessas verdades eternas. Para que a gente possa compartilhar desse amor. Para que a gente possa compartilhar dessa verdade. Para que muitas outras pessoas possam entender essa verdade. E possam receber Jesus no seu coração. E entregar essa vida triste para ganhar a vida do Senhor Jesus. E já quero ir para a conclusão dessa mensagem, mas antes de concluir essa mensagem, eu queria dar uma oportunidade agora. Se você ouvindo essas palavras, se você ouvindo essa mensagem, diz assim, mas eu nunca recebi ao Senhor Jesus. Eu não entendo a presença, eu não consigo perceber a presença de Jesus na minha vida. Eu não consigo ver que Jesus está comigo. Eu não estou entendendo isso. Eu queria te dar a oportunidade de fazer uma oração. A gente começa a perceber a presença de Deus, a gente começa a perceber o poder de Deus, a gente começa a entender que Deus está na nossa vida, o dia que a gente escolhe dizer assim, sim, Senhor, eu aceito, eu reconheço a obra do Senhor Jesus na cruz por mim. E como é que a gente faz isso? A gente faz uma simples oração, entregando nosso coração. E eu queria fazer essa oração com a igreja, eu queria pedir para que a gente pudesse se colocar de pé, por gentileza.